Olá, então, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Essa é a nossa terceira aula online, extra e aula de nivelamento. Então, vamos começar agora com a aula. Vou fazer aqui o compartilhamento. Queria agradecer a todos que estão se dedicando para poder assistir a aula. Sei que não é fácil se locomover, sair de casa e conseguir que você tenha aí essa interação toda e ainda ter tempo para parar, assistir a aula. Sei que não é fácil, mas vamos lá. Vou começar aqui o compartilhamento da nossa tela. Pronto. Vou pegar só um feedback aqui. Laiane, você que está com um pequeno aí no colo, você está vendo a tela compartilhada? Sim? Agora ainda, né? Sim. Então tá. Então, beleza. Vamos lá, gente. Essa é a nossa terceira aula, né? Terceira aula de nivelamento. Vamos ao que eu preparei para vocês. Aqui nessa aula, nós temos um artigo, que é um artigo nem tão novo assim. É um artigo de 2012, cujos autores mostram a relação entre saúde, doença e a interface disso com o microbioma humano. Qual a relação desse microbioma humano e a interface do processo saúde e doença? Se eu gostaria que vocês direcionassem um olhar agora para a parte inferior desta tabela. Lá na parte inferior desta tabela, os autores mostram, na última linha, uma relação de doença cardiovascular com uma conexão com a microbiota. O título desta tabela é: qual a conexão, quais as características da microbiota e a associação com a condição humana? E aí nós temos aqui a doença cardiovascular. E aí a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês antes de começar a aula é: qual a relação da microbiota intestinal e a doença cardiovascular? E aí nós temos um artigo de 2013 do Dr. Robert Coit, que é um dos grandes pesquisadores de Harvard, que traz uma informação, e essa informação dele é sobre a relação do microbioma humano e a microbiota, que vai influenciar no intestino a degradação de carnitina e colina a trimetilamina. Bom, gente, deixa eu só pedir um favor aqui para vocês. O bate-papo, neste momento, eu vou ter que ajudar a Silvia aqui de algum jeito. Silvia, só você não está ouvindo. E ela está colocando as mensagens. Aí eu fico vendo essas mensagens aqui, eu fico achando que está com algum problema, mas na verdade é só a Silvia que está com problema. Então eu vou tentar resolver o problema da Silvia antes de começar a aula. Deixa eu digitar aqui para ela. Silvia. Deve ser um problema aí no seu alto-falante. Bom, todo mundo está me ouvindo, né? Todo mundo que eu estou vendo aí está me ouvindo. Gente, é impossível, então. É impossível que eu não sei. Alguém está tentando ajudar ela, mandando sair, voltar e tal. Bom, todo mundo está ouvindo. Será que ela está bloqueada para não ouvir? Acredito que não. Senão está todo mundo sem ouvir. Vamos ver aqui se eu consigo gerenciar ela. Ah, meu Deus do céu. Aqui. Silvia. Oi, Silvia. Não tem jeito não. Vamos começar. Pronto.
Inicia o Zoom, que habilita o som, é uma mensagem em inglês. Bom, gente, vou começar, não dá mais. Vamos lá. Então, pronto. Vou compartilhar aqui a tela e vamos à nossa aula. Tchananã. Pronto. Tá. Bom, vou começar de novo, né? Até porque nós tivemos esse contratempo aí, mas vai dar tudo certo agora. Bom, gente, então, vou começar do zero aqui de novo e com certeza vai dar tudo certo e todo mundo vai se arrumar. Vamos lá. Estou aqui com a tela compartilhada, no paper de 2012. Fátima Cristina, confirma para mim se você está vendo, está tudo ok? Sim, então vamos lá. Bom, então em 2012, um grupo de pesquisadores resolveu demonstrar que existia uma relação entre saúde, doença e o microbioma humano. Mas o artigo mais importante, que correlaciona doença cardiovascular com o microbioma humano, mas principalmente com a microbiota intestinal, é o artigo do Dr. Robert Coit, que é um dos pesquisadores que esteve presente num congresso em Harvard em 2014. Eu, particularmente, conheci esse pesquisador no congresso lá em 2014, e uma das grandes descobertas dele foi que a conversão da carnitina em trimetilamina era derivada da microbiota intestinal e não dependente do tipo de ser humano, que não era o humano que mudava isso, e sim a microbiota dentro desse intestino humano. Então, eles conseguiram, através de um estudo, esse aqui que está descrito aí, esse artigo exatamente, eles fizeram o seguinte, eles suplementaram L-carnitina em humanos vegetarianos e suplementaram L-carnitina em humanos não vegetarianos. E quando suplementaram nos vegetarianos, eles viram que não aumentou a trimetilamina. No entanto, quando eles suplementaram nos carnívoros, aumentou trimetilamina. E aí foi quando eles resolveram, então, provar que a conversão era microbiana, que indivíduos carnívoros tinham uma microbiota diferente de indivíduos veganos. E aí esse é o grande X desta publicação. Eles mostram que a conversão é microbiana e não é uma conversão dependente do tipo sanguíneo, do tipo ser humano, não, mas sim da característica da microbiota desse indivíduo. E aí, nós temos hoje o objetivo de entender que as bactérias podem fazer um mecanismo chamado de descarboxilação de aminoácido, e essa descarboxilação de aminoácido é o que esses autores mostram. E aí, então, é importante que nós possamos agora, já que é uma aula de nivelamento, compreender que um produto alimentício é metabolizado pela microbiota e é transformado em trimetilamina. A trimetilamina é um derivado da L-carnitina pela ação de uma enzima de uma bactéria que transforma a carnitina em trimetilamina. Essa trimetilamina vai ao fígado, sofre a ação de uma enzima chamada de flavina monooxigenase e a flavina monooxigenase transforma a trimetilamina em óxido de trimetilamina. E o óxido de trimetilamina diminui o transporte reverso do colesterol e diminui a biossíntese de sais biliares, fazendo com que aumente o risco de aterosclerose. Bom, aí você deve estar se questionando, meu Deus, será que o Murilo quer dizer que eu vou aprender a fazer modulação intestinal para ter uma intervenção específica em cardiopata? A resposta é sim. Essa é a ideia, é entender como fazer modulação intestinal em indivíduos que têm uma dislipidemia. Porque o que acontece nos indivíduos que têm mais dislipidemia? Acontece uma reação de aumento do estresse oxidativo, e isso aumenta a oxidação do VLDL. Mas isso acontece devido a um processo muito mais amplo do que somente a compreensão das lipoproteínas ou de um lipidograma de um paciente.
É importante que nós possamos nos preocupar com marcadores ainda de saúde no intestino, que podem repercutir até mesmo no fígado. E aí, então, em 2013, os pesquisadores desta revista, a revista chamada de New England Journal of Medicine, mostram que a degradação de carnitina e colina por bactérias, a trimetilamina, faz com que ocorra um aumento da enzima hepática flavina monooxigenase. E aí, então, será que nós precisamos compreender isso? Parece que sim. Mas para isso, nós vamos entender através de um artigo um pouco mais recente. Esse é de 2017. E esse é de uma revista específica de microbiologia. Ou seja, o negócio já tomou um viés para a microbiota, e não mais já pensando em humanos, mas sim na microbiota. Só que na microbiota de humanos. Então notem que o termo aqui já é modulação de microbiota. O que a microbiota muda na doença cardiovascular? E aí aqui os autores já explicam o que acontece na condição intestinal que vai fazer com que nós tenhamos mais leaky gut. Como essa é uma aula de nivelamento, eu gostaria que vocês anotassem esse termo, leaky gut. Leaky gut. Esse termo, leaky gut, é o que mais vai ser utilizado ao longo do curso. Leaky gut é o aumento da permeabilidade intestinal. O aumento da permeabilidade intestinal, quando é uma permeabilidade ao LPS, ao lipopolissacarídeo, faz com que nós tenhamos uma doença inflamatória intestinal e sistêmica. E aí notem que, quando esses autores falam aqui de endotoxemia metabólica, a endotoxemia metabólica é derivada do leaky gut. Ou seja, quando diminui a integridade do epitélio intestinal, devido a uma mudança da microbiota, que pode vir já desde a microbiota da cavidade oral, com uma mudança da cavidade oral, por exemplo, com a periodontite, altera a microbiota intestinal, gera o leaky gut, e o leaky gut faz com que tenha uma endotoxemia metabólica. A endotoxemia metabólica é o quê? Aí eu ampliei aqui para a gente ter uma melhor percepção. Quando tem a permeabilidade, o leaky gut, há uma endotoxemia, na endotoxemia aumenta a permeabilidade, notem aqui, ao LPS. A permeabilidade ao LPS ou a flagelina. Quando tem mais permeabilidade à flagelina ou ao LPS, aumenta a ativação de Toll-like receptor 5 e Toll-like receptor 4. Mas o mais importante é que isso, de maneira geral, contribui para a patogênese da doença cardiovascular. Especificamente, isso pode estar associado ao direcionamento dessa doença cardiovascular. Só que aí, nesta mesma publicação, esses mesmos autores trazem uma outra ótica, que é a ótica da microbiota. E notem aqui o quadradinho, eu estou com a seta no quadradinho, no intestino delgado. E aí no intestino delgado, a microbiota intestinal degrada macronutrientes, esses macronutrientes derivados da dieta, colina, carnitina, lecitina, a trimetilamina. Então a produção dessas enzimas, essas telases, são enzimas que vão converter carnitina, colina e lecitina a trimetilamina. A trimetilamina sofre a ação de uma enzima hepática e vira óxido de trimetilamina. E o óxido de trimetilamina acaba exercendo um papel sistêmico. Mas o papel mais importante do óxido de trimetilamina, eu gostaria que vocês anotassem, é a inibição. O óxido de trimetilamina, então, inibe a CYP, escreve CYP, CYP 7A1 e CYP, CYP 27A1. Essas duas enzimas são as enzimas responsáveis pelo transporte reverso do colesterol. Quando o óxido de trimetilamina inibe o transporte reverso do colesterol, nós temos uma maior probabilidade de doença cardiovascular, porque diminui a biossíntese de sais biliares. E isso gera mais aterosclerose. Isso foi comprovado por esses autores já em 2014, nessa publicação da Cells. Como a gente pode observar, eles mostram aqui exatamente o metabolismo microbiano e o óxido de trimetilamina como causador da aterosclerose. Então notem que o problema aqui é um padrão de dieta equivocado, um indivíduo com obesidade, que a microbiota intestinal, notem aqui a microbiota,
A microbiota de intestino delgado e intestino grosso. Essa microbiota converte a carnitina em trimetilamina. A trimetilamina metabolizada pelo fígado vira óxido de trimetilamina. Isso gera aterosclerose. Só que notem que esse mesmo grupo de pesquisadores, em 2015, traz uma informação para a ciência. E aí eles trazem uma informação para o mundo científico. Olha que coisa linda. Quando a sua microbiota de intestino delgado estiver adaptada a degradar colina a trimetilamina, nós temos a possibilidade agora de usar um fármaco. E aí eles criam um fármaco aqui, o 3,3-dimetilbutamol. Aqui nessa imagem você encontra aqui o DMB. É o dimetilbutamol. É um fármaco cujo papel dele é inibir a ação da enzima microbiana que converte colina a trimetilamina e isso gera proteção contra a aterosclerose. Bom, mas não é isso que você escolheu, né? Não é isso que você quer. Não é isso que nós queremos. Nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos aprender a fazer uma modulação de microbiota, e essa modulação de microbiota é no intestino para que nós não tenhamos que usar um fármaco. Então notem que o nosso objetivo aqui é modular a microbiota. Então agora eu preciso resumir nessa aula de nivelamento o que a bactéria faz. Então imagina que você está no intestino. No intestino, imagina que todos nós aqui somos bactérias. E se nós somos bactérias e estamos no intestino, nós utilizamos alimentos como nutrientes para a nossa sobrevivência. Fato é que algumas bactérias, para sobreviver, expressam uma enzima. Imagina que as minhas duas mãos aqui são radicais de um aminoácido. Imagina que o meu corpo é um aminoácido. Um aminoácido sempre tem aqui, ó, embaixo, NH2. NH2. E em cima, carboxila. Então agora eu sou um aminoácido e eu tenho aqui NH2 e aqui carboxila. Quando as bactérias descarboxilam, olha aqui, ó, descarboxila, tira o radical carboxila e fica só com a amina, elas dão origem a metilamina. Uma metilamina conhecida é a trimetilamina. Ou seja, quando a bactéria descarboxila, quando ela tira a radical carboxila, ela forma a metilamina. E aí é trimetilamina. A imagem já vai voltar, tá, Camila? A imagem já vai voltar, vou compartilhar. Eu só tirei para que eu pudesse olhar para vocês, para ver se vocês estão entendendo. Faz parte da aula. E aí, então, compartilhando novamente. Olha o que eu acabei de explicar para vocês. Aqui em cima. Nós temos a... Pronto. Vocês já estão vendo a imagem. Nós temos aqui, ó, a colina e a ação enzimática. Agora vamos lá. O que esses autores mostram? Que quando tem... Vocês estão vendo, né? Fátima, você está vendo agora o slide, né? De 2015 e tal, né? Pronto. Então vamos lá. Olha o que esses autores mostram. Quando tem no intestino uma modificação na composição da microbiota, aumenta a endotoxemia. Mas endotoxemia eu já falei o que é. É o aumento do leaky gut, o que aumenta a permeabilidade. Só que automaticamente há uma degradação pela microbiota, notem aqui a seta, ó. A microbiota aumenta trimetilamina. A trimetilamina é o derivado da descarboxilação microbiana do alimento. Então notem aqui, ó, o alimento, a dieta que tem L-carnitina ou que tem mais fosfatidilcolina promove a mudança da microbiota quando associada a uma high fat diet. Então o problema não é uma dieta rica em gordura, o problema é de uma dieta rica em gordura, rica em carne e rica em açúcar. Essa dieta de lanchonete, o padrão de dieta equivocado, altera a microbiota. A microbiota alterada aumenta a trimetilamina. O fígado converte a trimetilamina em óxido de trimetilamina. Isso aumenta a doença cardiovascular. Esse parece ser o grande problema. Só que se nós formos pegar um artigo mais específico ainda, que é esse aqui, esse artigo é da Nature Reviews de Cardiologia. E agora nós já estamos em 2016. E tudo começou em 2012. Eu mostrei um paper de 2012, um de 2013, do Robert Coit, um de 2014, do grupo de pesquisas que estava mostrando a via metabólica, depois de 2015, que descobriu o 3,3-dimetilbutamol, e agora estamos em 2016.
E agora, em 2016, eles explicam exatamente o papel da microbiota intestinal na aterosclerose. E aí notem que nós temos aqui o que eu pedi que vocês anotassem. Quando a carnitina e a colina viram trimetilamina, devido à síntese dessas telases, faz com que nós tenhamos um aumento da expressão da enzima flavina monooxigenase, aumenta o óxido de trimetilamina, e o óxido de trimetilamina inibe o que você anotou. CYP7A1 e CYP27A1. CYP7A1 e CYP27A1 são as enzimas hepáticas que fazem o transporte reverso do colesterol. Então, notem que nós temos aqui uma inibição da conversão lipídica de colesterol a sais biliares. Isso faz com que nós tenhamos mais colesterol circulante e, logo, tem mais aterosclerose. Então, existe uma relação íntima entre microbiota e aterosclerose. Mas mais importante do que isso, nós temos aqui uma infecção, uma invasão, uma permeabilidade, um leaky gut ao LPS. E o leaky gut ao LPS, do lado esquerdo da imagem, nós temos uma ativação de macrófagos que aumentam a produção de citocinas pró-aterogênicas, e as citocinas pró-aterogênicas aumentam as células esponjosas. E isso aumenta a aterosclerose. Então, nós temos vias já de explicação que, se nós cuidarmos da microbiota intestinal, nós vamos ter menos doença cardiovascular. Só que aí esses autores trazem a solução para o problema. E aí, olha aqui qual seria a solução para o problema. As fibras da dieta, as fibras alimentares, aumentam a produção de SCFA. Aí eu quero que você anote de novo, pela terceira vez, o que é SCFA. Ácido graxo de cadeia curta. Ácido graxo de cadeia curta. Butirato, 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 butirato. O butirato é um agonista de GPR43 e diminui a inflamação sistêmica. Mas daí esses autores vão além. Eles mostram que já existe uma bactéria específica que tem a maior capacidade de produção de butirato. E aí notem que já está aqui a bactéria, ó, Akkermansia mucinifila. A Akkermansia mucinifila, então, é uma bactéria que tem a maior capacidade de síntese de ácido graxo de cadeia curta butirato. Bom, e agora imagina que se no curso você tivesse uma capacidade de mensurar no seu paciente, através de uma análise de fezes, qual é a quantidade que ele tem de Akkermansia mucinifila. Meu, cara, isso é o ápice da modulação intestinal. Imagina você ter uma dosagem de Akkermansia mucinifila hoje, aí você faz uma intervenção por 6 meses, dosa de novo e vê a quantidade de Akkermansia mucinifila para que você possa gerar um efeito protetor na doença cardiovascular. E se você tivesse como mensurar isso e mensurar outros biomarcadores de aumento do risco de mortalidade por doença cardiovascular, como AST, ALT e γ-GT. Já pensou que você pode ter um acumulado de informações que podem fazer com que o seu paciente cardiopata tenha mais proteção e que tenha menos risco de desenvolver doença cardiovascular? Mas para isso você tem que ter também estratégias nutricionais. E olha que bonitinho esse paper. Esse paper é de 2017. Então nós falamos de artigos de 2012, 13, 14, 15, 16 e agora 17. Aí em 2017, o objetivo desses autores é apresentar o impacto da dieta. Olha ali que bonitinho o texto. O impacto da dieta na microbiota intestinal e o processo de saúde humana. E aí, qual é o impacto na doença cardiovascular? Olha que coisa linda. Quando nós temos prioridade para comer proteínas de origem vegetal, aumenta SCFA, ácido graxo de cadeia curta. Diminui o processo inflamatório, aumenta a barreira intestinal, aumenta as células TREG, e isso gera proteção intestinal. No entanto, se tem mais consumo de carne, tem alteração da microbiota, diminui bifidobactéria, diminui butirato, aumenta TMAL. E se aumenta TMAL, tu acha que o cara tá bem ou tá mal? Tá mal. Tá mal. Aumenta o risco de doença cardiovascular. E nota que a origem de tudo está no intestino. E aí a modulação intestinal vai permitir a você ter um olhar para minimizar o dano a partir desta microbiota. Só que aí, gente, se nós estivermos falando de doença cardiovascular, você se depara com o PURI. O PURI é um estudo prospectivo longitudinal publicado em agosto de 2017, onde eles investigaram 135.335 indivíduos. São 18 países que contemplam esse estudo e 5 continentes. E aí eles concluem que a associação com a mortalidade e doença cardiovascular nesses países está relacionada à ingestão de carboidrato. Meu, daí tu diz assim, ó, puta...
Então o Murilo está errado. Não é a carne, é o carboidrato. Eu queria dizer a vocês que, calma, pero no mucho. Vamos entender um estudo populacional. O estudo populacional leva em consideração o que as pessoas consumiram do ano de 2003 a 2013. Nos 5 continentes e nos 18 países. O que as pessoas comeram de carboidrato de 2003 a 2013 no Brasil? Foi chuchu, couve-flor e brócolis? Não. Foi pão. De carboidrato foi pão. Pão. Até eu acho que a culpa é da Xuxa. Porque todos os dias de manhã ela acordava você dizendo: quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão, que tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, saboroso e tão gostoso. Mas ela mostrou junto que tinha o praga e a dengue. Então não era para comer tanto assim. Então, gente, ó, o que se comeu de 2003 a 2013 na Itália? Tu acha que foi mandioca, aipim? E o que se comeu nos Estados Unidos de 2003 a 2013? Então, assim, a gente tem que ter uma noção qualitativa do negócio. E esse artigo, então, o Puri, mostra que o problema é o carboidrato. Claro que é o carboidrato associado à proteína, que é o padrão chamado de dieta de lanchonete. E aí, nesse mesmo dia, nessa mesma revista, nesse mesmo grupo de pesquisadores, na verdade, da mesma origem, tem esta publicação do Lancet, no mesmo dia. Notem que uma coorte gera várias publicações. E olha essa publicação. Comer frutas, legumes e vegetais diminui morte por todas as causas, desde que você consuma 375 a 500 gramas de frutas, legumes e vegetais. Só que esse estudo não ganha visibilidade. Só que aí no mesmo mês nós temos este paper da Nature Reviews de cardiologia, mostrando que comer chuchu, couve-flor, maçã, fibra da dieta, promove a maior metabolização microbiana, ASCFA, ácido graxo de cadeia curta. E o butirato, especificamente, nutre o epitélio intestinal e, quando vai para a circulação portal, melhora a pressão arterial. Só que isso é pouco quando a gente pensa em modulação. Modular intestino. E você escolheu um curso que é muito audacioso. Só que nós temos argumentos para isso. Em 2016, na Nature Reviews de Endocrinologia, veio um paper dizendo que nós temos alimentos funcionais para o manejo da dislipidemia. Ou seja, há o que ser feito. E o que pode ser feito? Olha que coisa linda. Esses autores dizem que no intestino nós podemos utilizar probióticos e fibras solúveis. Ou seja, tem uma interação intestinal do probiótico e da fibra solúvel. E também tem uma interação olha aqui que bonitinho, ó, das catequinas de chá verde. Então nós podemos usar, por exemplo, epigalocatequina 3-galato, nós podemos utilizar probióticos, podemos utilizar fibras solúveis, ou seja, existem estratégias de modulação intestinal que podem ser utilizadas para o manejo da dislipidemia. Mas é muito mais do que isso. Nós podemos ter manejo a partir do intestino com componentes que vão atuar lá no fígado. Por exemplo, com levedura de arroz vermelho, por exemplo, com berberina, por exemplo, com flavonoides, mais especificamente com genisteína, com epigalocatequina 3-galato, com cápsula de alho. Então, notem que nós temos um arcabouço de possibilidades para aprender para que nós possamos melhorar o paciente com dislipidemia. Ou até mesmo utilizar MAMPs, padrões moleculares associados a micro-organismos que ativarão as células linfóides inatas, as ILC1, ILC2 e ILC3, e serão uma possibilidade para imunoterapia na obesidade, na diabetes e na doença inflamatória intestinal. Mas daí é importante que nós saibamos, neste momento, numa aula de nivelamento, que quem vai promover o equilíbrio intestinal e a homeostase intestinal é, olha aqui, ó, a imunidade intestinal. Quem vai regular, quem vai equilibrar esse intestino, quem vai promover esse efeito é o peptídeo glicano. E aí eu preciso que vocês me reforcem, que vocês já aprenderam o que é o peptídeo glicano, porque essa já é a terceira aula de nivelamento.
O peptídeo glicano é o componente da membrana celular de bactérias gram-positivas. Então, quando nós expomos no lúmen intestinal peptídeo glicano, há uma ativação do domínio de oligomerização de nucleotídeo. E isso promove uma junção forte entre as células chamada de tight junction. E com a maior expressão de tight junctions e a maior expressão do domínio de oligomerização de nucleotídeo, aumenta a produção de peptídeo antimicrobiano. Isso aumenta a produção de mucina e isso diminui o leaky gut. E a hora que diminui o leaky gut, diminui a permeabilidade ao LPS, diminui a ativação de toll-like receptor 4, diminui a conversão microbiana de carnitina a trimetilamina e gera proteção cardiovascular. Só que, claro, para isso a gente tem que pensar no ser humano desfragmentado e não no ser humano fragmentado. O problema é que, com o passar dos anos e a especialização da área de saúde, nós tivemos uma fragmentação do ser humano. E aí quem tem problema no coração procura alguém que olha para o coração. Quem tem problema no intestino procura alguém que olha para o intestino. Quem tem problema no estômago procura alguém que olha para o trato gastrointestinal, mas só para o estômago. Quem tem problema no intestino grosso procura alguém que cuida só do cólon, procura um proctologista. Quem tem problema no pulmão procura um pneumologista. Quem tem problema na cabeça procura um psiquiatra. Quem tá velho procura quem cuida de velho. Quem tem criança procura quem cuida de criança. Mas ninguém cuida de tudo. Só que não dá para pensar no coração sem pensar no intestino. Porque talvez o gatilho do problema esteja aí. E aí nós temos algumas estratégias que podem ser utilizadas para minimizar, olha aqui o problema, para minimizar a permeabilidade ao LPS. E isso é apenas uma estratégia para o manejo, para a modulação, por exemplo, com um polissacarídeo derivado de Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum, então, é um polissacarídeo que foi apresentado neste paper em 2016, cujo o título do paper é compostos derivados de plantas e derivados de fungos para uma ação anti-obesidade. Ação anti-obesidade, olha que coisa linda. Anti-obesidade. Derivado de quem? Da microbiota intestinal. A microbiota intestinal degrada o polissacarídeo a ácido graxo de cadeia curta. E o ácido graxo de cadeia curta gera integridade do epitélio. Além disso, ativa o GPR43, que aumenta a produção de GLP-1, diminui o apetite, diminui o acúmulo de lipídio no músculo, diminui o acúmulo de lipídio no tecido adiposo, diminui o acúmulo de lipídio no fígado. Meu Deus! Então parece que é bom, né? Bom, mas o que isso tem a ver com o coração? Parece que tudo. Porque tudo está interligado. Murilo, e nós temos algumas estratégias que podem ser feitas aqui, sim. Por exemplo, com berberina, porque a berberina inibe o PCSK9, que é um fator de transcrição do VLDL. Nós podemos atuar muito mais do que isso. E olha qual é o meu recado, muito maior do que esse. Esse aqui, ó, um paper publicado ontem, no dia 29 de maio de 2018. Um paper publicado ontem que diz muito mais do que a relação da metabolização microbiana e a doença cardiovascular. Ele mostra uma relação entre os mediadores inflamatórios derivados da microbiota intestinal que podem estar associados à obesidade. Opa, associado à obesidade? Então nós temos o que fazer para a obesidade. O Murilo acabou de falar que para a obesidade nós temos como atuar aqui no intestino. E nós temos algumas coisas a serem feitas aqui no intestino. Uma delas é aumentar a produção de ácido graxo de cadeia curta, que é derivado da metabolização da microbiota intestinal. Gente, então será que diminuindo a obesidade diminui doença cardiovascular? Será que diminuindo a obesidade diminui o risco de câncer coloretal? Será que a microbiota influencia nesse processo? E aí, notem que a alegria desse que vos fala vai muito além do que vocês podem imaginar. Tu imagina que ontem, depois de uma rotina de 15 dias sem estar em casa, tendo que trocar de cidade para cidade, para atender todos os eventos, porque não tinha como voltar em casa e o medo de não ter o voo e deixar 300 pessoas esperando em um congresso. E não cumprir a agenda. E aí eu comecei a trocar os voos para minimizar o deslocamento para poder atender tudo. Aí ontem, quando eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, ó, pelo amor de Deus, vai dormir. Dorme hoje. Só que aí o que acontece? 2 da manhã, você desperta para a vida e pensa, eu não consigo dormir nem quando eu estou em casa.
porque eu tenho o compromisso de estudar todas as noites de madrugada. E aí, quando eu estou em casa, na minha caminha, quietinho, descansando, das 10h30 às 2 horas eu acordo. Aí eu disse, já que eu acordei, vou ler os papers que eu gosto. Aí eu abri a Nature. E a hora que eu abri a Nature, eu pensei, nada acontece por acaso. O artigo mostra exatamente aquilo que eu acredito, que a microbiota pode ser a solução ou a causa para todos os problemas. Mas esses autores vão muito além disso. Eles mostram, nesta imagem, que as fibras, os pré-bióticos, os fructanos, os polifenóis podem ser metabolizados pela microbiota e transformados em ácido graxo de cadeia curta, SCFA. E isso interage com receptores do hospedeiro, que é o que está ali no último quadradinho. O receptor do hospedeiro GPR43 é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, eles mostram que os aminoácidos podem ser degradados pela microbiota. E esse é o propósito do curso, te explicar todos os detalhes da degradação microbiana de aminoácidos, da metabolização microbiana de fibras, da metabolização microbiana de xenobióticos e como isso pode influenciar em algumas doenças. Agora, olha que coisa linda. Aqui, os autores mostram que a disbiose promove uma permeabilidade paracelular, e aí nós podemos olhar bem para o centro da imagem. Tem o termo ali disbiose, e tem a seta passando pela via paracelular, célula-célula. E o que passou, notem lá embaixo o que passou, um padrão molecular associado a micro-organismo, que eles descrevem qual é. É o LPS, o lipopolissacarídeo, o componente da membrana celular de bactéria gram-negativa. E isso ativa, olha lá embaixo, Toll-like receptor, e gera inflamação de baixo grau. E a inflamação de baixo grau gera doença cardiovascular, câncer, diabetes e obesidade. Cara, isso dá muito orgulho. Porque o que a gente faz na modulação intestinal é estabelecer estratégias para aumentar a síntese de mucina. Só que olha para o lado esquerdo. Vê o que acontece lá em cima do lado esquerdo para ter o problema. Diminui a síntese de mucina. Só que nós vamos aprender no curso a como estimular a síntese de mucina. Agora olha para a direita. Tem lá, peptídeo antimicrobiano. E nós vamos aprender no curso como estimular a síntese de peptídeo antimicrobiano. E como estimular a produção de IgA secretória. E como melhorar a resposta nas células TREG, nas células T reguladoras, no macrófago, nos monócitos, e fazer com que nós não tenhamos essa resposta aqui, que é apresentada por esses autores, é a resposta oncogênica, que é, devido a uma alteração da microbiota, nós temos uma maior permeabilidade ao LPS, e isso faz com que tenha uma alteração de ativação de Toll-like receptor 4, uma alteração no metabolismo de sais biliares, uma alteração na ativação de GPR43, que gera inflamação crônica. E esse é o problema. Murilo, não acredito que já tem solução para isso. Tem. Só que eu já mostro, desde esse artigo aqui, ó, do Jornal Britânico de Câncer de 2016. E nesse artigo, do Jornal Britânico de Câncer de 2016, eles mostram o que protege o câncer coloretal e o que causa o câncer coloretal. E o que causa o câncer coloretal é a dieta de padrão ocidental, que ativa TH17, que ativa fator de necrose tumoral, que ativa NF-kappa-beta, interleucina 6, a síntese de poliaminas. É isso que promove o câncer coloretal. Só que notem que esse é o padrão alimentar, onde nós devemos estabelecer isso aqui. Comer comida de verdade. Porque a comida de verdade vai fazer com que nós tenhamos uma maior exposição a fibras alimentares e um equilíbrio na microbiota. E isso vai fazer com que nós tenhamos esse efeito aqui, ó. Um efeito de comer comida de verdade. E olha que bonitinho o que esses autores mostram. Isso aqui é uma publicação de 2016 da Nature, onde eles mostram que quando tem disbiose, é porque o cara come um monte de carne, aumenta as bactérias que produzem metilaminas e diminui a sobrevivência de bactérias que degradam frutas, vegetais e fibras. E isso gera uma alcalinidade do cólon e promove mais câncer coloretal. E é por isso, então, que eu finalizo essa aula dizendo que nós temos que ter mais comida de verdade. Temos que descascar mais e desembalar menos. É isso. Esse é o nosso propósito na modulação intestinal.
fazer com que nós tenhamos menos consumo de comida que dura muito tempo, porque quanto maior a vida do alimento, menor a tua. É isso. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Eu vou abrir agora para as nossas perguntas. Bom, vamos lá. Vamos às perguntas e eu vou respondendo aqui vocês. Vocês viram que eu tentei falar mais devagar hoje, né? Eu me policiei aqui para falar mais devagar. Espero que tenham gostado. Bom, oi Cris, tudo bem? Me fala aí se você gostou. A Cris é o meu parâmetro, porque a Cris já me assistiu tanto esse ano que eu tenho que surpreender ela toda a aula, senão a casa cai. Obrigado, gente. Muito obrigado a todo mundo aí que está colocando os agradecimentos. Vocês são o motivo disso tudo, sabe? Se não fosse vocês, não teria sentido. Muito obrigado por vocês dedicarem o tempo de vocês também para estarmos aqui juntos, fazendo com que nós possamos aí melhorar o mundo de muita gente. Mas acho que deu para entender um pouquinho nessa aula 3 o quanto a gente tem de possibilidades na modulação intestinal, né? A gente tem muita possibilidade aí. Ó, vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda do que vocês vão receber aí, ó, o porta-caneta. Ó, provavelmente na turma de vocês já terá camisetas. E, ó, camiseta para os filhos também, para os pimpolhos, porque eu tive que fazer para o Mateu e para a Mel. Então vocês vão ter também. A gente vai levar para vocês também. Bom, gente, claro que a gente está preparando todo o material de vocês. Agora a gente já começa a separar esse feriado. A gente já vai separar todo o material que já está aqui, né? Tá tudo pronto para vocês. Todas as caixas, todo o material do curso de vocês já está aqui. Agora a gente tem o pai de todos os cocôs. Vou pegar ele para vocês verem. Só para vocês terem noção do tamanho dele. Olha o tamanho do pai de todos. Olha aqui. Ele tem 80 centímetros, gente. Mas ele era uma surpresa. Depois todo mundo briga comigo que eu entrego todas as surpresas. Bom, gente, é isso, né? Muito obrigado. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição de vocês aí. Ah, alcalinidade intestinal. Posso falar assim, Carla? O que acontece, Carla? No cólon, nós temos que ter um processo de síntese de ácidos graxos, que são ácidos. Então, o pH do cólon deve ser um pH não muito alcalino. E as bactérias que degradam proteína não digerida no intestino delgado, elas fazem um mecanismo chamado de descarboxilação, que geram compostos alcalinos. É onde a alcalinidade ativa um componente chamado de estonadiacetilase. Isso aumenta o risco de câncer de cólon. Então, a gente não tem que ter padrão como sempre que é alcalino é bom, sempre que é ácido é ruim. No cólon é importante que a gente tenha um equilíbrio desse pH. Murilo, quer dizer que a suplementação de L-carnitina indiscriminada pode gerar doença cardiovascular? Não. Tudo depende da microbiota. Foi assim que eu comecei a aula. O Robert Koch, inclusive, suplementou L-carnitina em vegetarianos e não teve problema nenhum. Tudo depende da microbiota. Se tiver com uma microbiota adequada, não tem problema. E tem muitos efeitos benéficos do uso da L-carnitina. Luciana, a gente vai aprender várias estratégias, né? Mas essas que você escreveu aí são estratégias bem interessantes, sim. O chá poderia ser com probiótico à noite? Pode, eu particularmente adoro essa estratégia. Acho uma excelente estratégia. Agora no friozinho mesmo, acho ótima essa estratégia. As enzimas CYP são relacionadas ao gene de sensibilidade à cafeína também? Não, as duas enzimas que estão específicas que eu falei, a CYP7A1 e a CYP27A1. Nós temos mais de 200 tipos de enzimas do grupo da CYP, né? Que é o citocromo P450. São enzimas que têm funções específicas no fígado. As duas que eu falei, a CYP7A1 e a CYP27A1. Pode misturar probiótico no chá quente? Pode, vai aumentar a exposição ao peptídeo glicano, inclusive, que é o que foi explicado ali hoje.
A berberina, se é interessante usar por mais de 45 dias. Eu, particularmente, gosto de fazer o uso cíclico da berberina. Usar um período, depois não usar, depois não usar. Porque tem um estudo que mostrou a toxicidade dela quando uso crônico, acima de 1 grama. Eu gosto de usar doses de até 500 miligramas, que é a metade da dose, e fazer washout, fazer pelo menos 30 dias sem utilizar e voltar a utilizar. Vou responder outra pergunta. Murilo, você já viu artigos sobre esofagite eosinofílica e essa ligação com a microbiota? Vamos ter algo no curso. Vai ter muito sobre o curso, vai ter muito sobre isso no curso, mas tem muito mais a ver com alergia alimentar do que com microbiota. Mas a gente vai falar muito sobre isso, mas tem muito a ver com alergia alimentar. Muito sobre a relação da ativação da bomba de prótons por histamina e não por gastrina e acetilcolina, mas a gente tem 7 horas só falando sobre isso no nosso primeiro encontro presencial. Murilo, tive uma paciente hoje que começou a usar 2 vezes ao dia Nexium, de 40 miligramas. Uhul! E aumentou o LDL de 112 para 192. O que pode ter uma explicação para a digestão? Claro que tem a ver, óbvio que tem a ver. A pergunta é se isso tem a ver com a má digestão proteica, que promoveu uma alteração de microbiota, que, por sua vez, aumentou as bactérias, proteobactérias, que aumentaram a inflamação de baixo grau. Sim, exatamente isso. Essa é a relação. Foi a aula de hoje. Tipo, a sua paciente foi a aula de hoje. Que chá você recomenda? Bom, eu sou até suspeito. Eu adoro de falar de chá de frutas e chá de espinheira santa. Acho que o chá de espinheira santa ele é meu number one. Porque ele melhora a produção de mucina. A gente acabou de ver ali que quando cai mucina, altera o leaky gut. E eu tenho que aumentar a mucina. E a espinheira santa, ó, baratinha, simples, fácil de usar. E melhora a produção de mucina. Quem tá tomando chá aí é de mucina? Aria não é, né? Mas tudo bem, ó. Então, ó, aqui, ó. Mas o meu aqui não era chá também, não, era café. Mentirinha. O material, os slides, né? Eu sempre disponibilizo os slides junto com a gravação da aula. Eu vou disponibilizar sim. Bom, gente, eu não queria que ultrapassasse 1 hora para não ficar muito difícil para subir a aula. Muito obrigado por vocês, obrigado pelos feedbacks, obrigado por acreditarem no projeto. Muito obrigado mesmo por vocês fazerem a diferença na vida dos pacientes. Fiquem com Deus, um ótimo feriado e até a nossa próxima aula, que já é daqui 15 dias. Obrigado, fiquem com Deus. Deixa eu dar um recado. Ó. Dia 5 foi alterado a data do bem-estar. Dia 5 todo mundo liga aí no bem-estar que eu vou estar lá falando de constipação intestinal. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.